Senhor Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, ainda a propósito de setas, grande seta acertou hoje o Tribunal de Contas no governo do Partido Socialista. O Tribunal de Contas, retomando um anterior relatório, volta novamente a recusar o visto ao contrato de parceria público-privada para a construção e gestão do Hospital de Cascais, fundamentalmente com 3 argumentos. O contrato não defende o interesse público, o contrato não salvaguardou as regras da livre concorrência, terceiro, o contrato não respeita o caderno de encargos, nomeadamente não inclui uma unidade de oncologia. Isto é particularmente grave porque aqui mesmo neste plenário a Sra. Ministra da Saúde garantiu que, na sequência das insistências dos profissionais e dos utentes do Hospital de Cascais, que o Governo se comprometia a incluir um serviço de oncologia na parceria. Na realidade, o Tribunal de Contas veio demonstrar que isto não passava de uma simples mentira e é grave num membro do Governo que, acossado pelo protesto, não tem outra solução que não seja recorrer à inverdade. Eu queria ainda dizer sobre isto que fez mal o Governo em não ouvir os doentes, em não ouvir os profissionais, em não ouvir as forças políticas que aqui nesta Câmara e fora desta Câmara, entre as quais o Bloco de Esquerda, insistentemente reclamavam que a parceria não fosse assinada. E faz mal o Governo em insistir neste caminho, faz mal o Governo em não aprender consigo próprio com o que fez no Hospital Amadora Sintra e insistir em novas parcerias, mais 4 parcerias para a construção e gestão dos futuros hospitais públicos. É grave que assim seja. Pior que errar é o Governo não aprender com os seus erros, não compreender que estas parcerias público-privadas estarão condenadas desde o princípio até ao fim às enormes trapalhadas que assistimos ao longo dos anos no Hospital Amadora Sintra. A outra questão que queria colocar aos senhoras e senhores deputados não é um problema de hoje, é um problema de há muitos anos e refere-se à falta de médicos no nosso país, que é mais grave naturalmente neste período de verão. Há mais de 3 anos, quando o Governo do Partido Socialista tomou posse, este era um problema que todos reconhecíamos. Faltam médicos no país. Mas apesar disso, apesar de ser um consenso e um reconhecimento generalizado, 3 anos depois nós estamos piores. Temos menos médicos nos hospitais do Serviço Nacional de Saúde. Faltam médicos nos centros de saúde, faltam médicos nos hospitais, faltam médicos nos serviços de urgência, faltam médicos para o INEM, faltam médicos por todo o lado. É verdade que esta falta de médicos não é um problema de hoje e não é um problema para o qual haja soluções milagrosas nem rápidas, mas é igualmente verdade que não chega ir buscar 15 médicos ao Uruguai, que não chega a apelar aos jovens estudantes das faculdades de medicina que estudam no estrangeiro para que, quando concluam os seus cursos, venham exercer a sua profissão nos hospitais públicos do país. Não chega, é muito pouco para um Governo que governa há 3 anos. Mas o Governo ainda fez pior nesta matéria, porque o Governo manteve uma olímpica tranquilidade perante as sucessivas vagas de saída de médicos dos hospitais públicos, ao ritmo da inauguração de grandes hospitais privados, um pouco por todas as grandes cidades do país. Perante isto, o Governo nada fez, manteve-se impávido e sereno, como se isso não comprometesse a qualidade e o acesso ao Serviço Nacional de Saúde. E saíram médicos altamente diferenciados, que empobreceram a qualidade e a capacidade operacional do SNS, mas também saíram muitos jovens especialistas em quem o Estado investiu e apostou durante muitos anos na sua formação, mas que, por o Governo não lhes garantir uma vaga na administração pública, recorreram e aceitaram as promessas que hospitais privados lhes apresentaram. Mas há ainda uma terceira responsabilidade e pesada deste Governo na situação que se vive hoje nos hospitais e que respeita à degradação do exercício da atividade médica nos serviços públicos de saúde, degradação que ela própria veio agravar o problema e as consequências da falta dos médicos. Os hospitais empresa, seja na versão SA do Governo cor de laranja do PSD, PP, CDS, seja na coloração cor-de-rosa dos hospitais EPE, generalizaram os contratos individuais de trabalho, tornaram a estabilidade profissional numa memória do passado e de um passado que já tem 6 anos. Nos hospitais empresa não se respeitam carreiras, não se respeitam concursos, a regra é o contrato individual. Os hospitais empresa chegam mesmo a disputar entre si os médicos mais capazes, os melhores médicos, e a contratação dos médicos é hoje feita apenas pelo valor das respectivas remunerações.
Esta futebolização em que se transformou a contratação de médicos no nosso país tem uma consequência gravíssima para o Serviço Nacional de Saúde e para a política de saúde do Governo. É que o Governo prescindiu de um instrumento essencial para assegurar a distribuição harmoniosa de médicos pelo país e pelas especialidades. Hoje o Governo perdeu esse instrumento de planeamento dos serviços de saúde e isso é um erro gravíssimo e de consequências gravíssimas. O Governo, como disse, manteve-se impávido e sereno perante a falta de médicos nos hospitais. Julgou que com ganhos de eficiência ou de produtividade resolvia o problema. E agora que estamos à beira do verão, em que todos estes problemas são mais graves, nós tememos pela forma como o Serviço Nacional de Saúde poderá vir a dar resposta às crescentes necessidades e procura própria dos meses de verão. Por isso o Bloco de Esquerda apresenta hoje 7 propostas que, se o Governo tivesse implementado ou se vier a implementar, podem em parte contribuir para uma melhor estabilidade e uma maior produtividade do Serviço Nacional de Saúde. Enuncio-as muito rapidamente. O Governo devia suspender a concessão de licenças sem vencimento de longa duração. O Governo devia atribuir um incentivo para que os médicos de maior idade regressem ao serviço de urgências, remunerando o prescindirem desse direito que lhes está atribuído. O Governo devia assegurar uma vaga de especialidade para todos os médicos que concluem o ano comum do internato. O Governo devia propor contratos por 10 anos para todos aqueles que concluam a sua especialidade nos serviços públicos. E o Governo ainda devia transformar todos os contratos que são hoje estabelecidos por empresas de aluguer de médicos, devia transformar em contratos de trabalho entre as instituições hospitalares e o respectivo profissional. E, por último, 2 outras propostas. Primeiro, terá que acabar essa situação de enorme desigualdade e que é incompreensível para qualquer português, de que médicos com o mesmo grau, a mesma categoria a cumprir a mesma função, recebam no final do mês remunerações diferentes apenas porque um pertence ao quadro do serviço público e outro foi lá colocado por uma empresa privada de aluguer de mão de obra médica. E por último, é preciso também dizer com clareza, em Portugal os médicos estão mal remunerados nos serviços públicos. É urgente e necessário uma revalorização dos salários e das remunerações dos médicos do Serviço Nacional de Saúde. Senhoras e senhores deputados, preocupa-nos o silêncio do Governo sobre este problema da falta de médicos, particularmente quando se aproxima o verão. É caso para dizer que, em matéria de falta de médicos no Serviço Nacional de Saúde, o Governo está de férias há muito tempo. Muito obrigado.